Pessoal, acústica, estuda som, onda mecânica longitudinal audível, que vai de 20 a 20 mil Hz. Abaixo de 20 infrassom, acima de 20 mil ultrassom. Nós vimos alguns fenômenos. Por exemplo, quando eu falo com vocês, o som para de se propagar. Por que ele parou de se propagar? Porque ele foi absorvido, perdeu energia. Imagina que terrível que seria se o som não fosse absorvido bem rapidamente. Cada fala deveria ser pausada a ponto de o primeiro som se extinguir e poder emendar uma outra fala sem que elas se interferissem. Mas o som sofre reflexão, né? E nesse caso, quando eu falo com vocês, que tipo de reflexão é? Reforço sonoro, reverberação ou eco? Reforço sonoro. Para alguns pode até ser reverberação, de repente a galera está mais no cantinho ou mais colado na parede, ou para mim que venho aqui para o cantinho, eu percebo começando uma reverberação na minha voz, refletida lá. Quer dizer que o tempo entre o som refletido, certo? E o som original já não é aproximadamente zero, já está chegando próximo do 0,1 segundo. Quer dizer que meu tímpano já estava começando a parar quando o som refletido na parede ou nos objetos chegou. Porém, se o som original e o som refletido estão distantes de mais do que 0,1 segundo, teu tímpano já parou quando chega o som refletido. E aí teu cérebro distingue esses dois sons, dando aquela sensação de eco. Cuidado, pessoal. Então, assim, se eu estou a 17 metros de uma parede, tem uma pessoa a menos metros da parede, e tem uma pessoa a mais metros da parede, quando eu grito, a pessoa dali escuta um grito longo, eu escuto, quase o eco perfeito, e quem está lá escuta, bem separado o eco. Ou seja, no mesmo ambiente, com a mesma fonte sonora, tu pode ter os três fenômenos ocorrendo, né? Reforço sonoro, reverberação e eco, certo? Ou seja, é o cérebro do observador que define o que ele vai escutar, né? Certo? É o aparelho auditivo mais o cérebro que vai dar a sensação de eco ou não. Então, eco é um caso de reflexão do som. Por que 17 metros? Por que a gente diz que é 17 metros? Para poder dar o eco. A diferença de tempo tem que ser 0,1 segundo. E o que mais? A velocidade do som no ar é 340. Tu joga na fórmula da velocidade, né? Velocidade é distância sobre tempo. O som vai ter que ir e voltar, certo? Por isso que a gente diz que é 2x e o tempo é 0,1 segundo, tempo de persistência auditiva. É aí que a gente acha 17 metros, né? Mas eu te mostrei que tem uma fórmula que fala da velocidade do som no ar a partir da temperatura em Celsius. Mostrei essa fórmula para vocês? Essa fórmula mostra que mudando a temperatura, muda a distância para o eco ocorrer, né? Concorda comigo? Eu até poderia criar uma questão que eu te pergunto, qual é a temperatura no dia? Te dou uma situação de eco, tu calcula a velocidade do som naquele dia que o eco ocorreu, joga nessa equaçãozinha e descobre qual era a temperatura do ar no dia em que o cara assistiu lá ao eco. Seria bem divertido. Nós chegamos a dar uma olhada em... O que mais que a gente viu em acústica? Nível sonoro, intensidade sonora que eu mostrei, que é potência sobre a área. Já vi materiais pegar a ideia de que potência é energia com o passar do tempo, substituir uma fórmula na outra para afirmar que intensidade sonora é energia que divide área vezes tempo. Acho totalmente inútil essa fórmula. Acho mais legal a gente conhecer a definição de intensidade, né, intensidade sonora e de potência. Mas isso poderia acontecer sem problema algum. Se perguntarem, podemos escrever a intensidade sonora como energia sonora dividido pela área vezes o tempo que aquela energia foi emitida. Sem problema. Mas eu te disse que a intensidade sonora máxima é 1 watt por metro quadrado, né? Só que a mínima intensidade audível, que a gente pode chamar de I0, é 10 na menos 12, né, watt por metro quadrado, certo? Uma agulha caindo do outro lado da tua sala, de pequena altura. Portanto, medir a intensidade sonora é desagradável, já que a faixa de resultados possíveis é imensa. Por isso que nós criamos a ideia de nível de intensidade sonora, 10 vezes o logaritmo de I sobre 0. O I é a intensidade que tu quer calcular o nível e o I0 é a menor intensidade audível. Esse logaritmo
é decimal. Quando não tem nada na base, é que a base é 10. A unidade de nível de densidade sonora é o famoso decibel. Professor, não existe o bel? Sim, um bel é 10 vezes maior que um decibel. Só que historicamente já colocamos o 10 na fórmula, tá vendo? Então a fórmula sempre vai medir em decibel já. Frescura. Acharam que o bel era muito grande? Ah, acho que o bel era muito grande. Ah, então vamos medir em decibel, que é mais legal. Aí botaram o 10 na fórmula para que a unidade seja o decibel. Sem problema. E agora sim, novo entre aspas, né? Porque quando a gente foi fazer a prova da CAF, eu acho que a gente acabou discutindo o efeito Doppler rapidamente, certo? Até onde eu sei, o efeito Doppler foi descoberto na época em que as ferrovias norte-americanas carregavam os músicos para cima e para baixo no país. Se tu é músico, dificilmente tu vai conseguir sobreviver numa cidade só, né? Depois de um mês naquela cidade, todo mundo já viu o teu show, todo mundo já sabe como é que é, todo mundo já foi no boteco, tu toca, ninguém mais está tão interessado na tua música. Natural, o ser humano gosta de novidade, de coisas diferentes. Por isso que um músico geralmente tem que viajar muito, assim como alguns professores hoje em dia, né? Tem que viajar muito para poder atender em vários lugares. Na época, nos Estados Unidos, com as ferrovias já bem organizadas, era um prato cheio para o cara que era músico poder usar as ferrovias para migrar de uma cidade para outra e fazer os seus shows em diferentes ambientes e faturar mais. Não sei se eu comentei com vocês, tem um músico que tem um ouvido absoluto. O cara que tem um ouvido absoluto, ele é o cara que tem a capacidade de reconhecer uma nota musical quase instantaneamente, só de escutar ela, perdão. Então ele escuta um barulho e fala, ó lá, esse barulho foi em lá. Ele não precisa do instrumento musical dele para reconhecer que nota é aquela. Esse é um músico com ouvido absoluto. Até onde eu sei, tem pessoas que nascem já com essa capacidade de reconhecer os sons, né, os sons parecidos quase instantaneamente, mas tem um ouvido absoluto adquirido. Tu tanto treinou, tanto exercitou o teu ouvido, que depois de muitos anos treinando, tu aprendeu essa capacidade. É mais ou menos como olhar uma cor e falar vermelho, azul, certo? Branco. O cara que tem ouvido absoluto, ele é assim, ele escuta e fala, ó, lá, ré, mi. É assustador. Eu não estou te dizendo, gente, que ele está contando qual é a frequência do som, tá? O lá, por exemplo, é 440 Hz, certo? Ele não conta, o ar está sacudindo 440 vezes por segundo. Não. Ele só sabe que aquela nota musical combina com o lá. É intuitivo, não é contar a frequência, tá, gente? Uma pessoa, um músico normal, um músico bom, mas sem ter ouvido absoluto, para ele reconhecer um som no ambiente, ele tem que estar com o instrumento dele. Aí ele vai lá, faz uma nota musical e escuta concomitantemente o som que ele quer definir. Aí ele, não, esse barulho aí é Mi, já que eu fiz um Lá aqui, que só pode ser o Mi. Então é ouvido relativo, ouvido que consegue só comparar sons. Até onde eu sei, tinham músicos sentados nas estações de trem, diante das ferrovias norte-americanas, e aí tem trem que está parado lá e vai sair apitando, né, para avisar para a galera, eu tô saindo, E o cara que tem ouvido absoluto reconhece, né, qual é o tim, qual é a frequência, qual é a nota musical do apito do trem. Tu imagina esse mesmo sujeito sentado na estação e passa um trem apitando. O trem passa apitando para diminuir a chance de atropelar as pessoas quando passa na estação, né? Certo? Quando o trem passa apitando, o cara sentado lá, ué, engraçado, um trem acabou de sair daqui parado, apitou em lá. E agora o cara vem e apita em ré? Que história é essa? Ele achou estranho, ele sabia que os apitos eram iguais, e ele achou estranho ele ter percebido um som diferente quando o trem passou em movimento. Ao discutir isso com outras pessoas, algum físico ou matemático entrou na brincadeira, fez um experimento mais honesto e confirmou que de fato não era loucura do músico. De fato, o apito do trem soava diferente quando o trem estava parado e quando o trem estava em movimento. Tu vê, né, que jeito bizarro de descobrir o famoso efeito... Como é o nome mesmo? Doppler. Efeito Doppler. Tu percebe no dia a dia o efeito Doppler quando os carros passam por ti, né? Se tu presta atenção no barulho de um carro passando por ti, tu vai ver que o barulho vem mais agudo e fica mais grave logo depois que o carro passou por ti, né? Isso é nítido. Isto é o efeito Doppler. Um carro parado na tua frente, tu não vai escutar o barulho do motor diferente. Agora, na aproximação ele fica mais agudo e quando ele passa por ti, no afastamento ele fica mais grave. Por que mesmo que isso acontece?
Por que existe essa mudança de frequência da fonte, a verdadeira, aquela que foi emitida, e da frequência observada pelo sujeito que está presenciando o fenômeno? Alguém pode me explicar por que isso acontece? Eu não usei o exemplo do mar para vocês? Usei, né? Cara, tu vê, o som, tu não enxerga o som se propagando, mas as ondas do mar, elas são nítidas, tu já sentiu elas batendo na tua perna, provavelmente. Se tu tá parado diante do mar, as ondas do mar batem em ti com a frequência das ondas do mar. Se tu corre em direção às ondas, tu bate nelas mais rapidamente. Simples assim. Quando o observador se aproxima da origem da fonte, ele passa por mais frentes de onda em menos tempo. E por isso que a frequência aparenta estar maior. Se eu, observador, me afasto das ondas que se aproximam de mim, elas vão se atrasar a bater em mim, concorda comigo? Simples assim. Quando o observador se afasta da fonte, menos frentes de onda passarão por ele no mesmo intervalo de tempo e ele perceberá uma frequência menor, diminuída, reduzida. Faz sentido? Tu aceitas que o efeito do observador correr ou fugir da fonte é o mesmo efeito da fonte se aproximar ou se afastar do observador? Eu posso ter uma piscina onde eu estou gerando ondas e essa piscina ser aproximada de alguma forma bizarra de mim. Então eu vou sentir as ondas chegando mais rapidamente em mim, eu vou sentir as frentes de onda passando por mim mais rapidamente, maior frequência. Se a fonte é afastada do observador enquanto o som é gerado, as frentes de onda vão passar com uma frequência diminuída. Simples assim. Então tu vê, é bem intuitivo, quem já correu em direção às ondas do mar e quem já fugiu das ondas do mar, sentiu o efeito Doppler de forma bem intuitiva. Nós precisamos de uma fórmula que nos permita calcular a frequência observada a partir da frequência da fonte, a frequência emitida. A frequência observada é igual à frequência da fonte vezes velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador mais ou menos a velocidade da fonte. Tu vê, a fórmula, cara, o que ela traz de risco para o aluno? A única coisa que o aluno tem que decidir na hora de usar a fórmula é entre o mais e o menos. Eu não gostaria de que tu decorasse. Existem 4 possibilidades: mais, menos, mais, menos e menos, mais. Eu gostaria que tu usasse a ideia da praia e o teu conhecimento sobre frações para decidir entre o mais e o menos sem decoreba, só com raciocínio. Quando eu aumento o A, o que acontece com a fração? Aumenta. Quando aumenta o B, diminui. Quando diminui o A, diminui. Quando diminui o B, aumenta. Quando diminui o denominador de uma fração, o resultado aumenta. Beleza. Vamos então fazer o seguinte, vamos montar as 4 possíveis situações para fonte e observador estarem se deslocando um em relação ao outro. Então aqui eu vou pegar uma pessoa que vai estar ou se aproximando ou se afastando de uma fonte sonora. E a fonte sonora, esse aqui é o nosso escutador, certo? A física chama de observador, né? Por mais que ele esteja escutando, certo? E aqui nós temos o nosso carro de som, o famoso no Beetle, né? Esse design, não tem como não reconhecer. Aqui está a caixa de som em cima do carro, né? Muito legal. Tá vendo? Uma caixa de som. Kenwood. Fantástica a caixa de som. Possibilidades. O carro, a fonte, né, pode estar indo para lá quando o observador está indo para lá. Eu poderia estar com a fonte indo para frente enquanto o observador persegue a fonte. Eu poderia ter a fonte indo para a esquerda quando o observador se aproxima da fonte. E para finalizar, eu poderia ter a fonte indo para a esquerda quando o observador foge da fonte. Essas são as 4 possibilidades, concorda comigo? Tu tens que, a partir de uma dessas possibilidades, conseguir montar a fórmula.
Nesse primeiro caso, o que vocês me dizem? E aí? Mais ou menos, mais com menos com menos com mais? Como descobrir qual é o sinal? Você já tem competência para fazer isso. Observador, mais ou menos por quê? O observador se movimenta se aproximando ou se afastando da fonte? Se ele se afasta da fonte, esse movimento dele tende a fazer a frequência aumentar ou diminuir? Diminuir, está escorrendo as ondas da praia, né? E para diminuir em cima, diminui, né? Concorda? Nós discutimos aqui diminuindo o ar, diminui o resultado, né? Certo? A fonte está se movimentando de forma a se aproximar ou se afastar do observador? Quando a fonte se afasta, a frequência tende a aumentar ou diminuir? Tende a diminuir, né? E para diminuir embaixo eu uso? Então esses seriam os sinais. Tu vê, eu uso por intuição. Nós podemos depois disso criar outras maneiras de tu decorar os sinais, regras prontas, né? Eu acho um desperdício ocupar o teu cérebro com decoreba quando tu pode, usando matemática e bom senso, o bom senso de já ter brincado na praia uma vez ao menos, e aí tu consegue determinar o mais e o menos, sem gastar memória RAM, sem gastar espaço no teu cérebro. Lembra, né? O teu cérebro exige espaço, né, gente? O cérebro fica sobrecarregado quando tem muita decoreba nele. Eu sempre odiei decoreba. Legal. Movimento do observador tende a aumentar ou diminuir a frequência que ele se aproxima? Tende a aumentar, tu usa. A fonte se afasta. Quando a fonte se afasta, a frequência tende a diminuir. E para diminuir embaixo, mais também, né? Cuidado, hein? Aumentar o denominador é diminuir a fração. Quando tu aumenta o número de baixo, tu reduz o resultado da fração. Cuidado com isso. Observador se aproxima, a frequência tende a aumentar, mais fonte se aproxima, a frequência tende a aumentar. E para aumentar, tem que diminuir o denominador. Última opção, observador se afasta, a frequência tende a diminuir. Fonte se aproxima, a frequência tende a aumentar. As 4 possibilidades que eu havia citado. Concorda comigo? Tu imagina ter que decorar tudo isso e mais uma pitadinha de adrenalina no teu sangue, cara. Não vai. O ideal é tu lembrar. Tu parado no mar. Não tem, cara, maneira melhor, ao meu ver, de matar essa charada. Sacou? Outra, tô parado no mar, vem o mar. Claro. Certo? Usa essa intuição, cara, que vai ficar legal. Cuidado com as frações, tá, gente? Essas frações são números divinos, mas que podem nos confundir. Quando aumenta, diminui. Estou falando do denominador. Beleza, agora dá pra gente se divertir. Agora dá pra gente se divertir fazendo um exemplozinho aí. Vamos ver um primeiro exemplo aí de efeito Doppler. O clássico é o cara perguntar qual é a... Fala, meu querido. Professor, é inútil eu queria atravessar uma... Tipo, tá chovendo, eu queria atravessar correndo para me molhar menos. Eu estava falando com meu filho sobre isso esses dias. Cara, são muitos os fatores que interferem nesse fenômeno. São muitos os fatores. Eu precisaria saber a velocidade e o ângulo da chuva. E a velocidade de quem corre. Certo? De maneira geral, não vai influenciar muito. Tá? Porque pensa bem, se eu estou parado, ou se estou caminhando devagar, a chuva vai bater praticamente só nas minhas costas, né? Certo? O pingo de chuva cai muito rápido para eu conseguir bater ele durante a queda ali, né? Se eu andar devagar. Mas um ou outro vai acabar batendo aqui na minha frente, né? Se eu começo a correr mais rápido, eu vou ficar menos tempo na chuva. Concorda comigo? Mas toda aquela chuva que estava caindo na minha frente e que eu não bateria nela por estar andando devagar, eu vou acabar batendo nela, né? Ela já estava caindo, né? Então eu vou me molhar muito mais a parte da frente do que a parte das costas, sem dúvida nenhuma. Então esses fenômenos, eles praticamente se equivaleriam. Né? Então, para uma chuva muito intensa e para uma distância muito pequena, tu aumentar um pouco o teu passo vai ajudar um pouquinho, certo? Porque se tu for que nem uma lesma, né, até o outro lado, né, tu vai te encharcar de maneira geral, né? Mas isso não vai ser linear, ou seja, não vai ser melhor quanto mais rápido tu atravessar a chuva,
melhor vai ser. Pensa tu na velocidade da luz, atravessando uma chuvarada. Cara, na hora que tu for atravessar aquela parte horizontal, vai ter um monte de água acumulada na tua frente, né? E tu vai dar de cara em toda aquela água acumulada, certo? Então tu vai te encharcar completamente a parte da frente da roupa, né? Certo? Então não adianta, não é uma regra geral, é um fenômeno mais complexo de ser analisado. Se eu não me engano, os Mythbusters já fizeram alguma análise desse tipo. Eu não vi aquele programa, não vi qual foi o resultado que eles tiveram, mas se eu não me engano, a variação era mínima entre... melhor andar em que velocidade? Mas tinha uma série de fatores, pelo que eu lembro, né? Então não dá para fazer uma regra. De acordo com os colegas, os Mythbusters mostraram que vale a pena dar uma caminhada. Tá, ficar parado não adianta, né? Vale a pena aumentar um pouco a velocidade, mas não muito, porque aí tu vai pegar toda aquela água que estava na tua frente, né? E que não bateria em ti em alta velocidade. Ótima pergunta. Professor, mais uma coisa. Manda lá. Se eu tenho a pessoa que está ali, por exemplo, num desses casos, e eu tenho dois objetos se aproximando dessa pessoa, com a mesma distância, a mesma velocidade, qual o efeito que acontece nele? Tu tá falando que tem dois carros de som chegando. Isso. Cara, se esses carros de som emitissem ondas em fase, em oposição de fase, idênticas, o cara não escutaria nada, daria silêncio. Interferência destrutiva, né? Certo? Se esses caixas de som emitissem sons em fase, o som ficaria mais intenso. E o efeito Doppler seria o mesmo, na verdade. Porque se a aproximação de uma fonte aumenta a frequência do som percebido, a aproximação da outra fonte vai aumentar a frequência do som percebido oriundo da outra fonte. Então o efeito Doppler não vai sofrer diferença. Mas a intensidade percebida, sim. Poderia aumentar ou diminuir a intensidade percebida. Depende da fase que as ondas estão. Certo? Bacana a pergunta. Ô galerinha, vamos fazer uma situação clássica aqui então. Ó. O sujeito está passeando aí nas ruas de Erechim, dando uma corridinha de leve, algo em torno de 10 metros por segundo. Está correndo que nem um maluco, 36 km por hora. Está toda, orelhudinho ele. Enquanto um carro de som fazia propaganda na frente. Só que esse carro ele percebe que ou ultrapassou a 30 metros por segundo. Nós sabemos que a frequência de uma certa onda emitida pela caixa de som era em torno de 1000 Hz. 1000 Hz. E nós sabemos que a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. A pergunta é, qual é a diferença entre a frequência percebida quando o carro se aproximava do observador e a frequência percebida quando o carro se afastava do observador? Quero saber qual é a diferença da frequência observada na aproximação e no afastamento do carro. E aí, me ajudem, como é que a gente começa essa brincadeira? Frequência observada é a frequência da fonte que multiplica a velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, velocidade da fonte. Vamos ver na aproximação. Quando o carro ainda estava à esquerda, se aproximando do observador, ele emitia uma frequência de 1000 Hz. A velocidade do som no ar, 340. O observador estava se afastando do carro, concorda comigo? A frequência tende a diminuir. E o carro estava se aproximando do observador, a frequência tende a aumentar. E para aumentar eu uso menos. Frequência observada na aproximação. Na aproximação ficaria 330 dividido por 310. Frequência observada. O ideal seria a gente fazer essa divisãozinha, né? E multiplicar por 1000. 33 dividido por 31. Temos 1, sobra 2, vírgula abaixo 0. Não dá, 0 abaixo 0, que perigo. 6, 18, sobrou 14, abaixo 0.
5 história está de bom tamanho, né? Vezes 1000, aproximadamente 1064 Hz. Engraçado, por que se o observador estava se afastando da fonte, por que a frequência aumentou? Quando o carro estava aqui, né, o observador estava se afastando da fonte, tendendo a se afastar. Por que a frequência aumentou mesmo assim? Claro, o que importa é a velocidade relativa. O que importa é que o carro está mais rápido que o observador. Então, apesar de eu ter usado menos em cima, eu usei menos embaixo e a velocidade de baixo era maior. Então, o efeito da aproximação da fonte foi maior do que o efeito do afastamento do observador. Cuidado, cara, eu estou até com medo de escrever a aproximação aqui, entendeu? Porque o aluno pode estar pensando que está aproximando tanto do ponto de vista do observador quanto do ponto de vista da fonte, né? Perigoso isso. Vamos ver, durante o afastamento, depois que a fonte ultrapassou o observador, qual é a alteração na conta, meus amigos? 1000, velocidade do som no ar, 340, e agora? Mostra, o que eu faço? O observador agora está se aproximando, né? Então tende a aumentar, é mais 10, concorda comigo? Enquanto a fonte está se afastando, também vai ser mais. Frequência observada, 1000 que multiplica 350 dividido por 370. Vou fazer a divisãozinha aqui, 35 dividido por 37, não dá, 0, vai 0. 10 menos 37, então 9, vamos ver se fecha, 63 foi 6, 27 com 3, 33, sobra 17, abaixo 0, 5 eu acho que estoura, 4, 28 vai 2, 12, 13, 14, sobrou 22, abaixo 0, 6 eu acho que estoura, vamos ver 5, 35 foi 3, 15, 6, 7, 18, não, né, podia ser mais, né, não estourou mesmo, sobrou 5, 3, 35, tá bom, né, aproximadamente, né, a frequência observada foi aproximadamente vezes 1000, 945 Hz. Como ele queria a diferença entre as frequências observadas antes e depois, nós ficaríamos com 1064 menos 945. Uma diferença de frequência de 55 mais 64, 119. Está explicado o porquê, né? Quando um carro de som passa por nós, a gente sente, em velocidade, numa certa velocidade, a gente sente uma diferença entre o som percebido antes e depois da ultrapassagem. Muito bem. Já viu o vestibular perguntando se o som era audível ou não? Né? Fazia lá, o cara emitia um som bem grave, 30, né? 40 Hz, e fazia o cara se afastar. Se a frequência observada era abaixo de 20 Hz, o sujeito nem observa que tem som sendo emitido. Então, um exemplozinho clássico aí, nada demais. Cara, o natural depois desse exemplo, claro, né, tens agora uma tarefa bonita aí para exercitar o efeito Doppler. Uma outra coisa legal da gente fazer agora é começar a migrar para ondas estacionárias. Ondas estacionárias. Deixa eu ver, galera de casa, tá ali. Tá ali o exemplozinho.